E aí pessoal do Explica Enem, tudo bem? Que é o professor Marques novamente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre hidrólise salina, né? Continuando aquele nosso assunto de equilíbrios. A gente vai falar um pouco da hidrólise, né? Hidrólise vem da palavra quebra d'água, hidroágua, lise, quebra. Então é a quebra d'água a partir dos sais. Aqui a gente tem alguns conceitinhos básicos. São eles, sais neutros, os hidrogenossais e os hidroxissais. O que é um hidrogenossal, um hidroxissal e um sal neutro? A gente vai perceber aqui que um hidrogenossal, a principal diferença é basicamente a constituição de... Aqui tem um OHzinho no meio aqui, perdão. Mas ó, sais neutros são sais que possuem ânions e cátions que não sejam H+, e OH-. Aqui nos hidrogenossais, por exemplo, o bicarbonato de sódio, a gente tem aqui ó, um H que na hora de ionizar ele vai ser liberado como íon. A mesma coisa é esse bisulfato aqui, bisulfato de cálcio. E os hidroxissais são sais que possuem, como os hidrogenossais, mas dessa vez eles têm uma hidroxila, um OH- aqui, né? Que vai ser usado na ligação química na hora da dissociação aqui, ó. Tem um OHzinho no meio da molécula. Bom, a gente tem 4 formas que podem acontecer a hidrólise, né? A hidrólise acontece quando a gente tem um sal, pode ser um sal gerado de ácido forte e base fraca, ou de base forte e ácido fraco, ou de base forte e ácido forte, ou de ácido fraco base fraca. O primeiro caso que a gente vai estudar aqui é justamente o caso do sal de ácido fraco com base forte. Então a gente tem aqui o hipocloreto de sódio, que é o NaClO. Quando a gente vai fazer a reação de síntese, né, do NaClO, do hipocloreto de sódio, a gente tem uma base forte, que é o NaOH, ácido fraco, que é o ácido hipocloroso, né, um ácido bem fraco, gerando H2O e NaClO. Marques, como é que a gente vai saber como é que é a reação de hidrólise da água? Simples. A gente vai jogar o sal na água e vai acontecer isso aqui, ó. Quando a gente joga o sal na água, ele vai dissolver. Então eu vou ter os íons de sódio e hipocloreto na água. Isso daqui, aquoso e líquido, né? Isso daqui vai dar íons de sódio. Como a gente pode ver, de um lado da equação tem sódio, do outro lado também tem sódio, dando o ácido hipocloroso mais OH-. Note que eu coloquei um sal de ácido fraco com base forte e o meio ficou básico. Então, um bisuzinho para vocês. Quando a gente coloca um sal, que alguma coisa é forte nele, né, se for ácido ou base, o meio vai ficar com a mesma característica do que for forte. Então, nesse caso, eu tenho hipocloreto de sódio. Como o hipocloreto de sódio vem do hidróxido de sódio e do ácido hipocloroso, a gente vai ter que o meio vai ficar com a característica do hidróxido de sódio, que nesse caso é o forte da relação aqui, né? Quando a gente for calcular essa constante, é igual que a gente fez antes. As constantes de equilíbrio são sempre calculadas da mesma forma. Como o Na está nos produzindo reagente, ele vai ficar em cima e embaixo, eu posso cortar sem problema. E eu vou ter aqui a concentração de HClO vezes a concentração de OH- sobre a concentração de ClO-. Note que como a água é o solvente aqui, a atividade dele química é 1. Então não preciso incluir ele na reação. Se vocês repararem bem nessa equaçãozinha aqui, se eu multiplicar por H+ em cima e embaixo, concentração de OH+ aqui e a concentração de H+ aqui, eu vou ter o que? Isso aqui, né? Justamente meu KW, esse é meu KW, né? Aquele 10 a menos 14. E olha só isso aqui, ó. O K, justamente a reação que leva à dissociação do ácido hipocloroso, né? Então aqui seria HCl, para ser o Ka, seria H+ vezes ClO- sobre HClO. Então, só de multiplicar esse H+ aqui, eu posso justamente falar que a minha constante de hidrólise para um ácido forte, ou um ácido fraco e uma base forte, vai ser Kw sobre K, beleza? Vamos lá para o próximo exemplo. Segundo caso, mas tranquilo também, é o sal de base fraca com ácido forte. Mesma coisa do exemplo anterior, só que mudando, obviamente, os íons, né? Nesse caso eu tenho um cloreto de amônio, NH4Cl. Como é que a gente forma esse sal? Vai ser hidróxido de amônio, NH4OH, mais ácido clorídrico, dando NH4Cl, cloreto de amônio, mais água. Quando joga o cloreto de amônio na água, ele vai formar os íons NH4 mais e Cl-, e na água dando Cl- e hidróxido de amônio mais H+. Note que como tem Cl de um lado aqui e do outro lado aqui, posso cortar. A minha reação vai ficar NH4+ mais H2O, dando NH4OH mais H+. Olha aqui, ó. O ácido forte gerou um meio ácido. Mas não por causa do ácido. Ficou um meio ácido porque, como a base é fraca, ele vai pegar todos os OH- para ele. Entendeu? Ficou sobrando H+. Não é que o ácido forte fez com que tivesse mais H+. É que a base fraca pegou todos os OH- para ele. Então isso daqui vai precipitar. Vai formar um precipitado. E não vai ter isso daqui em solução, né? O pouco que tem vai estar lá. A gente vai usar aqui nessa constante de equilíbrio. E igualzinho a gente fez pro sal de
base forte com ácido fraco, a gente vai ter, só que dessa vez a gente multiplicar por H- em cima e embaixo, eu vou ter KW sobre KB. É meio confuso pensar isso, mas a gente sempre vai pensar que o K que vai embaixo é do que é o fraco. Então se eu tenho base fraca, aqui é KB, aqui eu tenho um ácido fraco, né? Ácido fraco, aqui eu tenho um K, beleza? O nosso terceiro caso, que é sal de base forte com ácido forte. Nesse caso, a gente vai considerar que bases fortes e ácidos fortes vão dissociar 100%. Marques, que diferença que isso faz na minha vida? Essa diferença aqui, ó. Na hora que a gente usar, aqui é só um Cl, né? Vamos retirar esse O daqui, ele não existe. Eu vou ter Na+, Cl-, e aqui Na+, Cl-. Ora, eu vou cortar isso aqui de um lado do outro, né? Obviamente, porque se dissociou 100%, eu vou ter 100% de um lado e 100% do outro. Então, não aconteceu nada nessa reação. Olha aqui o que aconteceu. O KW, o KH desse caso, é justamente o KW, né? Então, quando a gente tem um sal de base forte com ácido forte, a gente não coloca nada, né? Lembra o bisuzinho? Base fraca. Tudo que for fraco a gente vai colocar no denominador. Como aqui não tem nada fraco, então não vai ter nada no denominador. O meu KH vai ser justamente o meu KW, né? Que é aquele 10 a menos 14 a 25 graus Celsius, KW, constante de ionização da água. O nosso quarto caso vai ser justamente do hipocloreto de amônio. O hipocloreto de amônio, ele é gerado, né, do hidróxido de amônio com o hipocloreto, o ácido hipocloroso, gerando hipocloreto de amônio, né, que é um sal de base fraca com ácido fraco. Quando a gente coloca na equação, note que não vai sobrar nenhum íon desse lado, ó. O íon desse lado, o íon esse cátion e esse ânion. Esse cátion gerou essa base, que é fraca, e esse ânion gerou esse ácido, que também é fraco. Então aqui o meu KH vai ser, ó, base fraca, KB, ácido fraco, K. Tá vendo? Quem é fraco ficou embaixo. É isso. É tranquilo. Decora esse bisuzinho que hidrólise salina vai sair fácil na prova do Enem. E um último conceitozinho que é importante dizer é a grau de hidrólise, que é a quantidade de mols hidrolizados do sal, né, sobre a quantidade inicial. Isso daqui vai ser uma porcentagem, né, então vai ser entre 0 e 1. 0 menor que alfa, menor que 1. Uma porcentagemzinha. Ou 0 e 1. Menor que alfa, menor que 100%, né. Isso daqui a gente usa-se pouco, mas é uma coisa importante de se lembrar. Principalmente essa partezinha aqui, que o alfa não pode ser menor que 0 nem maior que 1. Mas no mais é isso, acho que o principal de hidrólise salina para falar era isso. Qualquer dúvida, vamos ver nossa aula de exercício, façam os exercícios, né, das apostilas. E no mais é isso, até a próxima aula.